Olá, meus irmãos. É com muita alegria que eu dedico parte da minha vida para a glória do reino de Deus, não somente em um país, mas em vários países da terra. Aqui nesta cidade onde eu estou, nesse momento, me dedicando um pouquinho ao meu povo, à minha gente, da minha língua, embora às vezes a gente sente que parece não valer a pena, entendeu? Mas aí vem uma força maior, que é o Espírito de Deus, um poder maior, e acaba nos convencendo de que vale a pena, mesmo pelas injustiças, mesmo pela frialdade, pela frieza no coração, pela avareza, coração duro. A gente continua servindo a Deus. Não é brincadeira, não é brincadeira a gente sentir a avareza das pessoas nesses dias em relação aos cuidados e ao dever que nós temos de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. E ao fazer isso, ao dar esta classe, eu estou não somente anunciando o Evangelho, mas reevangelizando os cristãos de hoje. Porque nós chegamos a um momento na história em que nós precisamos reevangelizar os crentes. E descobri todo esse tempo esse pensamento, toda essa história do Evangelho, especialmente na língua portuguesa, não é somente um privilégio negativo, né, de algum povo, mas em todo o mundo. E vendo, não é falta de conhecimento histórico, bíblico, geográfico, teológico, é falta de conhecimento disso aqui, ó. Falta de conhecimento disso aqui. Porque, como eu dei na aula anterior, o homem psicossomático, psique mais somático, quer dizer, o homem da alma e do corpo, o homem psicológico, ele é carnal em 100%. Ele é carnal 100%. Se ele não tiver a operação do Espírito de Deus no seu espírito humano, a partir do espírito humano, ele vai ficar psicossomático até morrer. E os seus prejuízos serão muito grandes. Então eu volto a colocar aquilo que eu coloquei para vocês, né? O espírito humano, a alma e o corpo, o coração e a mente, o coração e a mente, o coração e a mente, sendo o centro desses dois elementos de cima e de baixo. O espírito humano fica independente. Por quê? Porque o homem psicossomático, que ele trabalha nessa área aqui, ele trabalha aqui nessa região, entre alma e corpo, ele não quer de forma nenhuma a ingerência do Espírito de Deus. Aqui o Espírito de Deus não entrou ainda. Aí entra o Espírito de Deus, mesmo com o Espírito Santo, aqui, ó, mesmo com o Espírito Santo na vida dele, ele vive de tal maneira, essa psicossomia, né, que eu estou inventando essa palavra, e essa vida entre esses dois elementos, dirigida aqui pela mente. Então, que está? Tem o Espírito de Deus no Espírito dele. Ele tem o Espírito Santo no Espírito dele. Ela tem o Espírito Santo no Espírito dela. Mas ela é carnal, é barraqueira. Ele é barraqueiro, ele é carnal. Ele vê do ponto de vista psicossomático. Ele não é espiritual. Quando ele for espiritual, então
essa região aqui, que é a região do Espírito, é uma só com o Espírito Santo, e ele passa a trabalhar esse coração, a fazer nele uma circuncisão, até a mente, para que o Espírito de Deus aplique a palavra que fica guardada aqui no coração, e ele desça com a palavra até o corpo e alcance a mente, os instintos, e alcance os 5 sentidos. Os instintos e os 5 sentidos são o segredo da vida humana. Os instintos e os 5 sentidos são os segredos da vida humana. Então foi onde eu parei minha aula, na última classe. Eu queria ler com vocês algo, aqui sobre a questão do psique. Estou baseado no livro de Romanos, capítulo 7. Pedi para vocês darem uma olhada ali, ler, dever de casa da aula anterior. Então, eu tenho aqui o que eu escrevi sobre isso. Eu quero passar aí as funções do psique. As funções. Eu estou entrando na aula em si agora. Ontem nós tivemos, ou na aula anterior, nós tivemos apenas uma introdução, mas agora eu quero entrar na aula profundamente. A natureza dos instintos é fazer aquilo, olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui, tem que mostrar para vocês o instinto aqui, tem que mostrar, eu tenho que mover a câmera para poder mostrar para vocês, então vocês, por favor, me entendam aí, eu vou mostrar aqui para vocês, aqui ó, questão dos instintos aqui ó. Essa questão dos instintos é muito importante vocês observarem. É muito importante vocês observarem aqui, ó. Os instintos. Eles são eles são mais conhecidos como impulsos. Impulsos. Esses impulsos, eles são impulsos da vida. Eles são positivos, eles não são negativos. Os elementos que esses instintos vão utilizar, dependendo do que está registrado na mente, no caráter da pessoa, é que eles vão funcionar, ou contrariamente ao que está no espírito dessa pessoa, porque o que Paulo escreve lá no capítulo 7 de Romanos, ele diz assim: o que eu queria fazer, eu acabei não fazendo, o que eu queria fazer, eu acabei não fazendo. Então, o que eu mostro para você aqui, ó, esse desenho aí que você está com ele aí, Então ele trabalha. Como é que ele trabalha? Veja só como ele trabalha. Os instintos, eles são forças cegas, conhecidas na ciência como forças cegas vitais. Eles precisam de ética. Então logo eles precisam do conhecimento. Porque essas forças vitais, o seu camarada lá do interior, ele sabe que ele tem instinto de reprodução, de alimentação e tudo. Mas se ele não estudar e tiver conhecimento da ética da sociedade onde ele vive, então ele vai quebrantar essa ética e vai ser visto como uma pessoa grosseira. Porque essas forças vitais são cegas, elas vão se manifestar mediante a ética dele. A ética, esses instintos aqui, ó, de autoproteção, reprodução, comunhão, domínio, aquisição e alimentação, que eu falei a priori ontem, eles precisam de ética. O objetivo deles é conservar a vitalidade, tá? Através de energias propulsivas que está dentro deles, que são impulsos da vida, da necessidade da vida dele. Mas dependendo da ética que ele recebeu, ele vai roubar ou vai comprar. Ele vai brigar para conseguir ou vai usar diplomacia. Ele vai se casar e ter filhos, ou ele vai pegar uma mulher e vai roubá-la, tomá-la da sua família e entristecer muita gente. Ou ele vai tomar por ciúme e dizer meu, não sendo dele, tipo um pirata. Um pirata, ele pensa que ele é dono de tudo, que ele pode pegar um livro e fazer cópia dele, porque ele acha que ele pode. Aí, então ele está usando uma força cega, que é vital nele, sem a ética, sem o conhecimento. Essa ética pode ser cristã, essa ética pode ser a ética da sua cultura, onde ele vive, aonde eles consideraram, ou por institucionalidade do pecado, ou pela institucionalidade da honestidade.
Este é o problema do relacionamento, este é o problema fundamental do relacionamento das pessoas, que elas não se conhecem, elas não sabem, elas não têm ética. Uma pessoa entra na casa da outra, vai até a cozinha sem ser convidada, ela vai à casa da pessoa sem marcar que ela vai, sem avisar que ela vai, ela não tem ética, não tem educação. Mas na cabeça dela, essa força cega, que é o impulso de comunhão dela, de querer comunhão, ela acaba quebrando isso porque ela não tem educação. Estou aqui em Boston, essa região de Boston, aqui nos Estados Unidos, Nova York, Newark, New Jersey, muitos brasileiros, milhares e milhares de brasileiros, a maioria deles não tem ética nenhuma, porque eles vieram do interior, vieram pelo México, entraram já erradamente, já estão ilegais aqui. Então, quando eles entram ilegais aqui, para eles não existe mais lei. Eles acham que porque eles estão ilegais, não importa, vou fazer errado, já fiz errado. Mas não é a falta de conhecimento. E eles acabam sendo presos, acabam sendo deportados, acabam sendo humilhados, porque esse país ainda há alguma coisa de ética nesse país. E essa ética, quando ela não funciona, quando a pessoa não funciona, ela vai então aprender debaixo da lei, ela vai aprender debaixo de muita lei. E ela acaba ficando presa pro resto da vida. Então essas forças cegas aqui, ó, precisam de ética. Esses instintos precisam de ética, precisam de conhecimento. Aí eles, mesmo com a ética, eles começam a usar os narcóticos, as drogas, aqui, a bebida, eles começam a utilizar isso para poder se manifestar através dos instintos. Então esses instintos debaixo do narcótico, que é a letra A, eles não vão respeitar a ética nenhuma, eles vão ser completamente criminosos. Esses instintos, sob o poder dos narcóticos, das drogas, eles vão se manifestar no mundo sem nenhum tipo de caráter positivo, sem nenhuma ética. Uma pessoa que está debaixo de narcóticos, de drogas, esses instintos viram forças mais cegas ainda. Nesse momento, então, quando eles entram, os instintos entram e começam a atuar debaixo de narcóticos, de droga, de bebida alcoólica, então o que vai acontecer? Aí eles vão ser facilmente identificáveis pelos espíritos malignos e demoníacos. Então, sem narcóticos, eles funcionam sob a ética. Com narcóticos, aqui ó, narcóticos, perdão, às vezes eu estou confundindo as minhas, porque eu vários dias falando outro idioma aqui. Então, muitas vezes a pessoa está usando drogas e com narcóticos, elas vão se tornar mais cegas ainda. E nesse período que elas se tornam mais cegas ainda, elas entram debaixo de poderes extraordinários de demônios e deixam de ser vitais para ser mortais. Deixam de ser vitais para ser mortais. Isso é um ponto muito importante, porque eles passam a trabalhar essas energias propulsivas em ética. É o que está acontecendo hoje no governo brasileiro, o que está acontecendo no meio dos políticos, está acontecendo no meio dos líderes evangélicos hoje, estão atuando sem nenhuma ética. Eles destroem as vidas, destroem famílias, não dão valor às famílias, tratam mal os obreiros, não pagam os obreiros. Na política, roubando através da corrupção. E tudo isso, eles vão perdendo o sentido e passam a estar debaixo de poderes extraordinários, são os demônios. Então, essa parte, a parte soma, é a parte do corpo, né? E eles são identificáveis. Por que são identificáveis? Porque todos nós, todos os dias, manifestamos o instinto de autoproteção, reprodução, comunhão, domínio, aquisição, alimentação, todos os dias. Eles podem ser controlados. Quando o Espírito Santo de Deus controla esses instintos, né, que esses instintos passam a ser controlados, através do que eu falei na aula anterior, dos frutos do Espírito. Os frutos do Espírito. Às vezes também podem ser depravados. Um espírito de reprodução depravado é adultério, é fornicação, é imundícia, é todo tipo de imundícia, é pedofilia, pornografia, zoofilia, né, bestialidade, né? Tudo isso a pessoa passa a viver. Aqui está a vida humana. Aqui está a vida humana. Amém? Então,
Então, vou sair do desenho e vou voltar para a fala. Amém? Muito bem. Então, quero mostrar para vocês que a natureza dos instintos é fazer aquilo que a mente ordena. Então, a mente, ela, se ela estiver debaixo do controle do Espírito de Deus, se ela estiver debaixo da autoridade do Espírito de Deus, essa mente, ela vai manifestar um caráter honesto, um caráter vital honesto para as pessoas do seu relacionamento. Ela vai ser amada, vai ser querida, vai ser admirada, porque a maioria que vive ao seu redor é desonesta, é corrupta. Então, a natureza do instinto é fazer aquilo que a mente ordena. A mente humana, sem a lei de Moisés, ela passa a ser equilibrada pelas leis que Deus instituiu em cada ser humano. Quer dizer, antes da lei de Moisés, no texto da Bíblia, em Romanos capítulo 1, Paulo fala que cada ser humano nasce com essa lei inerente no seu coração. Você vê ali em Gênesis, que fala assim: Abraão guardou os meus mandamentos, os meus estatutos. Abraão guardou a minha lei. Abraão guardou a minha lei, guardou os meus estatutos. Mas a lei foi dada por Moisés. Está aí no capítulo 26 de Gênesis, você pode encontrar depois. Aí como é possível que ele tenha já no coração dele a lei de Moisés? A lei moral. Ele disse, você não pode confundir. Eu dei uma aula sobre isso. As pessoas confundem as escrituras com a lei. E também na lei eles confundem a lei moral com os cerimoniais, que foram tipos da pessoa de Cristo, que foram tipológicos, que foram tipos da lei de Cristo. Então, eles confundem a lei. Mas estou falando da lei moral. Aí você diz, mas na lei moral tem os 10 mandamentos, tem o sábado. Sim, o sábado. Então, Cristo nos deu um novo mandamento. E no livro de Hebreus, capítulo 3, e no capítulo 4, especialmente no 4, fala que Deus nos deu um novo dia para nós guardarmos. Não um dia. Ele disse, hoje. Então, ele tira um dia e coloca todos os dias. Então, essa lei ficou mais difícil ainda. Mas Cristo, ele cumpriu a lei para nos dar vitória. A vitória é dele, o prêmio é dele, o caneco é dele, a vitória é dele, o prêmio é dele. Eu não posso falar sobre isso agora. Agora tem que tratar desse assunto aqui. Então, ela é equilibrada pelas leis que Deus instituiu em cada ser humano. Essa lei opera a santidade ou revela a transgressão no interior do homem. Estas leis. Paulo fala sobre elas aqui com a minha Bíblia bereana. Ele diz assim, capítulo 7, versículo 21, diz assim de Romanos: assim que, querendo eu fazer o bem, acho outra lei em mim, pois quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque na outra condição, segundo o homem interior, regozijo-me na lei de Deus. O homem interior, irmãos, ele é o espírito. É esse aqui, esse é o homem interior. E o homem psicossomático é o homem exterior, alma e corpo. Precisa estar debaixo desse aqui, mas aí há um conflito entre esses dois. O homem interior com o homem exterior conflitam entre si. Aí é o que ele está dizendo aqui. Verso 23, mas vejo nos meus instintos outra lei que se rebela contra a lei que está gravada na minha mente. Pegou aí? E me leva cativo sobre a lei do pecado que está nos meus instintos. Então, onde funciona? Se a pessoa, o homem que ele fez, ele contaminou os seus instintos. Os seus instintos, eles deveriam trabalhar automaticamente na honestidade. Os seus instintos de alimentação, reprodução, domínio, de comunhão, de aquisição, todos eles eram para trabalhar sem problemas, automaticamente ligados à obediência no seu espírito. Mas o pecado veio e contaminou esses instintos. Mas os instintos, eles podem ser revelados ou pela santidade. Por quê? Eu volto a mostrar, volto a dizer para vocês, com todo o carinho da minha alma, santidade é o equilíbrio dos instintos. Tudo desemboca ali. A parte espiritual, o homem interior, vem, passa pelo coração que guarda a palavra, ali onde se guarda a palavra.
Tudo que você vê você recebe durante o dia, vai para sua mente. Você vai dormir, o Espírito de Deus vem buscar as coisas boas para ir colocar no coração. Às vezes ele não encontra nada, não tem nada para ele levar para o coração. Porque o dia inteiro você só ficou nas coisas ruins da vida. Nas coisas ruins da vida. Então, voltando aqui. Eu vou passar essa apostila, vou colocar essa apostila aqui. Eu vou passar essa apostila aqui. Realmente eu vou colocar isso à disposição de vocês aí na página. Eu preciso colocar, vocês precisam, vocês merecem ter isso aqui. Então, voltando ao assunto. Mas 6 são os instintos. 6 são os instintos. Aquisição, domínio, autoproteção, reprodução, comunhão, alimentação. Os instintos são operados pelo sentimento, pelo intelecto e pela vontade da alma. Então, quero mostrar para vocês aqui que a alma, ela se manifesta nos seus 3 atributos. Sentimento, intelecto e vontade. Esses nomes esses são colocados em diversas classes, né? Como muitos outros professores, eles colocam emoção no lugar de sentimento, eles põem razão no lugar de intelecto, eles põem volição no lugar de vontade. Mas eu sempre coloquei sentimento, intelecto e vontade como atributos da alma. E são os atributos da alma. Tá certo? Então, esse desenho aqui é importante para nós. Nós vamos estudar na próxima aula, que será dada amanhã, sobre o intelecto, só sobre o intelecto. Aqui, ó, ele está aqui, ó. Só aguardando aqui, ó. Só sobre o intelecto. Eu não posso falar nada sobre ele agora, é a parte mais importante. Nessa cadeia da felicidade, nessa estrutura que eu estou falando para vocês, que é a anatomia em si do ser humano, como disse o Tony para mim, esse pastor, isso aqui vai ser muito importante, porque tem tudo a ver a anatomia, né? A felicidade do homem ligada à sua própria anatomia. Quando ele conhece a sua própria anatomia, não somente do seu corpo físico, mas aqui colocando do ponto de vista espiritual, anatomia da alma, anatomia do espírito, é o que eu estou dando para vocês aqui agora. Então, se você sabe permitir, você permite ao Espírito de Deus que ele possa, de alguma forma, entrar aí nesse coração duro e circuncidá-lo para que ele desça daí, da onde ele está, do espírito humano, e encha a sua alma, e encha seu corpo. Então, os seus instintos e os seus sentidos vão trabalhar juntos para glorificar a Deus, para o bem da sua família, porque você não se controla. Droga, isso é bebida, é sexo desenfreado, é tanta coisa errada que a pessoa vai fazendo, mesmo que... Eu falei para um amigo meu sábado aqui em Nova York, eu disse para eles, o segredo de tudo isso está no conhecimento da estrutura dos instintos, dos sentidos, aonde desembocam todas as nossas reações, nossos sentimentos, a nossa santidade ou a depravação. Então, eles são esses 6. Os instintos são operados pelo sentimento, pelo intelecto, pela vontade, desde a sua sede, que é a mente, a sede que fica na mente. O homem, em seu ser completo, segundo Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, vosso espírito, vossa alma, vosso corpo, sejam irrepreensíveis, quer dizer, não estejam recebendo nenhum tipo de correção por fazer coisa errada, mas sim instrução para não fazer coisa errada, para fazer coisa certa. O homem, em seu ser completo, é composto de alma, que tem espírito e corpo. Em Gênesis capítulo 2, 7, 1 Coríntios 15, 45, fala sobre isso, que o homem é uma alma e não um espírito. E alguns inventaram aqui nos Estados Unidos, e vieram os brasileiros e pegaram, porque os brasileiros ficam pegando tudo que os americanos ensinam e vão ensinando, eles não fazem um crivo. Eles pensam que os americanos são os bonachões, os bons de tudo. E não, meus irmãos, eles também precisam de entendimento, eles precisam de conhecimento. Muitos deles que me ouvem, estão me ouvindo, eles continuam perplexos com todas essas coisas aqui, porque muitos deles estão ouvindo os seus pregadores televisivos, alguns participam da ceia ali na sua casa com um copinho de suco de uva e uma bolachinha. É uma tristeza tudo que a gente está vendo. O homem é uma alma, então. Os anjos são espíritos. Eu falei isso ontem.
O homem completo é alma, espírito e corpo. A Bíblia dá a ordem. Espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. A alma é o centro. Nesse mundo é. Nesse mundo é. Então, para podermos melhor compreender e para entendermos melhor o homem, devemos observar alguns pontos. Aí, você vai ter sua apostila, eu tenho certeza que você vai baixar sua apostila para você acompanhar comigo. Número 1, o corpo tem 5 sentidos. E a alma tem atributos, sentimento, intelecto e vontade. O espírito tem consciência, subconsciência. E seus atributos são fé, esperança e amor. Esses são. Por isso não passam. Por isso Paulo escreve em 1 Coríntios, no finzinho do capítulo 13, ele fala que a fé, a esperança e o amor. E também em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, também ele repete falando a respeito das obras as obras da nossa fé, né? A perseverança da nossa esperança, né? E a continuidade do nosso amor. Pensa no 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3 em diante. Em cada parte acima que eu acabo de citar, que eu mostrei para vocês, cada uma dessas partes aqui que você está vendo aqui, de cada uma delas, você verá uma divisão. Aí alguns dizem assim, mas não há divisão. Mas em Hebreus capítulo 4, verso 12, diz que a palavra de Deus penetra na divisão da alma e do espírito. A divisão da alma é o coração, da alma é a mente, e do espírito é o coração. Então, aí nós temos aí o coração, que é estudado em outra ciência como o subconsciente. Na Bíblia ele também é consciente. Na Bíblia ele é também consciente, porque ele faz parte do espírito. Está muito consciente, muito bem consciente. Ok? Muito bem. Em cada parte acima citada há uma divisão. Hebreus capítulo 4, verso 12. A divisão do corpo e alma é a mente. A divisão da alma e do espírito é o coração. A mente e o coração são os centros de decisão. Dependendo do modo como o homem se relaciona com o seu Criador ou com o Espírito Santo de Deus que está nele. Dependendo desse relacionamento que você tem com o Espírito de Deus, a mente e o coração, eles vão trabalhar juntos ou não vão trabalhar juntos. Eles vão trabalhar brigando entre si. É o que Paulo escreve aqui, dizendo que por causa do pecado, a lei dos instintos que está nele acaba fazendo o que ele não quer. Leia aí a versão de Nelson, por favor. Aí, muito bem. Se ele vive em direção a Deus, ou se ele vive sem a direção de Deus, eu estou supondo dos dois. Se ele vive sem, ou ele vive com a direção de Deus, vão ter reações diferentes. Mas aqui, se ele vive sem a direção de Deus, a mente é quem governa. Se ele submete a Deus, o coração, aliado ao Espírito Santo, é quem governa. Mas ambos sempre estão em grande batalha entre si. Gálatas capítulo 5, verso 19 em diante, mostra o resultado dessa batalha quando eles estão batalhando entre si. Ponto número 2. Onde entram os instintos neste complexo? Os instintos entram na manifestação da alma no mundo. A alma usa o corpo e o corpo tem seus sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, que é importante. Porque esses 5 sentidos, eles vão revelar exteriormente, externamente, o que os instintos, positivamente ou negativamente, estão realizando mediante a mente carnal, a mente psicossomática ou a mente espiritual, que está debaixo do poder do Espírito de Deus. Aqui está o problema de todos nós. Esse é o problema de todos nós. Problema de relacionamento, porque você sai da igreja, porque tem divisão na igreja, porque tem político corrupto, porque tem pessoas que estão trabalhando na empresa e roubando a sua empresa, roubando os seus patrões, porque a pessoa é uma pessoa desonesta com a sua esposa, com os seus filhos, com a sua família, com os seus bens. Tudo está ligado a isso aqui. Esse é o problema. Por isso que eu coloquei aqui a anatomia da felicidade, porque se você vencer isso aqui, você vai ser feliz. E as pessoas que estão ao seu redor vão aprender com você também a ser feliz. Então, onde estão os instintos nesse complexo? Os instintos entram na manifestação da alma no mundo. A alma usa o corpo e o corpo tem seus sentidos. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Os instintos estão ligados aos sentidos e submetidos aos 3 atributos da alma: sentimento,
volição ou vontade e entendimento. Isso é importante. Estou falando isso já tem 30 minutos. Aí ele disse, por exemplo, em um mercado, o ser humano monitoreado pelo seu... Dando um exemplo aqui para vocês, muito importante. Por exemplo, em um mercado, o ser humano monitoreado pelo livre-arbítrio. Isso é o que é o livre-arbítrio? Ele está... Vou ter que fazer aqui desse lado. Deixa eu mostrar isso aqui. Onde foi que eu coloquei? Não posso adiantar a questão do livre-arbítrio, senão vai bagunçar a aula de amanhã. Mas eu queria mostrar só uma coisa para vocês. Aqui, vou fazer aqui um triângulo, só para mostrar essa questão do livre-arbítrio. Aqui está o intelecto, aqui está o sentimento e aqui está a vontade. O livre-arbítrio, vou colocar aqui LA, tá? Eu vou pôr uma outra cor aqui. Ele se realiza. Veja só, olha só que é muito importante isso aqui. O livre-arbítrio, amanhã eu vou falar mais sobre ele, que é a última aula, que é o intelecto. Então, ele, por causa da inteligência, que é da razão aqui, que eu vou colocar aqui, ó, uma roda aqui, ó, vou pôr razão. Tem que fazer esse desenho aqui. Marcelo, temos que fazer esse desenho aqui. Aqui, ó. A razão que está no intelecto, que ela é razoável, dependendo do que ela recebe do coração, da parte lá de cima, ou que ela recebe de Satanás, pela mente, que ela recebe das influências do mundo também, a concupiscência dos olhos, da carne, da cobiça da vida, tudo vem para cá, para o intelecto. Isso, então, se manifesta entre sentimento e vontade, se manifesta entre os dois. O livre-arbítrio, ele fica aqui, ó, entre a vontade e a mente, monitoreado pelo intelecto. Então, ele fica entre a vontade e o sentimento. Vontade e sentimento. Ele vai decidir. Então, ele é um juiz. Vamos colocar aqui, ó. Ele é um juiz. Ele vai ter que decidir mediante as informações que ele tem do intelecto. Aleluia. Ele vai decidir, entre o sentimento dele e a vontade dele. Ou pelos dois, ele vai fazer uma decisão intelectual razoável ou não razoável, depende da corrupção ou da santidade que ele está vivendo. Ok? Por exemplo, aí eu voltando para o exemplo que nós estávamos dando, por exemplo, em um mercado, o ser humano monitoreado pelo livre-arbítrio, marcado pelas experiências do passado, presente e futuro. Por quê? Porque o livre-arbítrio aqui, ó, vou colocar aqui embaixo. Eu estou até adiantando um pouco da aula de amanhã, mas não chega nem 1%, tá? Não fique preocupado não, aqui muito bem. Amanhã eu não vou assistir a aula, não sei. A parte mais importante eu deixei para amanhã. Então, eu vou colocar aqui P, passado, presente e futuro. Vou pintar de vermelhinho para você discernir aí onde você está. Tá ali, ó, o P, o passado, o presente e o futuro, o F lá, saiu meio parecido. Põe esse F direito, porque, né? Que é o futuro. O passado, o presente e o futuro. Aí você pode perceber ali que ele vai ser o juiz nessa decisão aqui. Tá vendo aí? Passado, presente e futuro. As experiências que esse juiz vai receber dessas informações da razão, mas ele vai julgar mediante as dores, os problemas que ele teve, problemas sejam legais, problemas morais, problemas espirituais, problemas ministeriais, problemas sociais. Ele vai decidir. É muito forte isso aqui. Muito forte isso aqui. Ele pode ser corrupto, totalmente corrupto. Livre-arbítrio. Pode ser um juiz pior que um juiz de futebol. Tem juiz bom, sim, no meio do futebol, mas é 0,1%. Isso aqui, aqui, ó. Muito bem. Também os juízes em si, hoje, como nós estamos vendo no nosso país, é uma pena o que está passando no nosso... Mas tem ali o pessoal ali, a turma ali do Rio Grande do Sul está dando um show, a turma do Paraná. Que bênção que eles existem. Que bênção que eles existem. Vamos orar pelos nossos juízes, porque eles manifestam, irmãos, o juízo de Deus, ou eles manifestam sua própria corrupção.
Então, por exemplo, em um mercado, o ser humano monitoreado pelo livre-arbítrio, marcado pelas experiências do passado, presente e futuro, observa pelo sentido dos olhos. Observa pelo sentido dos olhos um objeto que a mente está procurando há dias. Todos esses desenhos que eu estou falando aqui, eles estão naquele bloco que você pode adquirir. Tem mais de 38 figuras. Estão todos ali. Você precisa ter esses desenhos. Um momentinho, meus irmãos, deixa eu pegar uma água, que eu estou precisando tomar uma água, que eu estou falando já há 40 minutos, só um momentinho. Vamos lá? Continuar. Por exemplo, em um mercado, o ser humano, monitoreado pelo seu livre-arbítrio, marcado pelas experiências do passado, presente e futuro, que é o livre-arbítrio, ele está com a barba de molho, ele está como um gato escaldado. As tribulações do passado, as lutas, que o diabo trabalha ali no passado, ele pega o passado da pessoa. Mas nós trabalhamos em função do futuro e não em função do passado. As pessoas mudam. O que a pessoa foi 10 anos atrás, 10 dias atrás, um dia atrás, ela pode não ser mais hoje, porque ela pode ter tido uma experiência como o apóstolo Paulo. Tudo aconteceu num dia só na vida de Paulo, capítulo 9. Então as pessoas mudam. Então se as pessoas mudam, você precisa entender isso. Então voltando. Ele observa pelo sentido dos olhos um objeto que a mente está procurando há dias. Então a mente, guardando o seu voto Minerva, usa a vontade. Usa a vontade. Que é pelo livre-arbítrio, né? Que é pelo livre-arbítrio, né? Ele usa das funções sensoriais para dar aquiescência à aquisição. Então ele libera. O livre-arbítrio libera pela vontade, dependendo do que ele recebe pela ordem do intelecto. Ele julga, devolve, discute, julga, devolve, e por fim o intelecto diz, faz agora! E o livre-arbítrio, às vezes com dúvida, às vezes contrário, como Paulo escreve, não querendo fazer, mas eu tenho uma lei que está me forçando a fazer. Então ele pisa. Então o livre-arbítrio se corrompe, e ele dá a aquiescência. Mas se ele está em santidade, a aquiescência vai ser boa. A aquisição que ele vai fazer vai ser boa, ele vai pagar aquela dívida que ele está fazendo. A vontade sempre trabalha com o atributo do sentimento. A vontade sempre trabalha. Ela é muito sentimentalista, a vontade. As duas andam junto o tempo todo. Sempre estão brigando com o intelecto, discussão, por causa do livre-arbítrio. É o livre-arbítrio dirigido ou não pelo espírito, ou eu transcendental ou espiritual, esse homem aqui, esse homem espiritual, o espírito humano mais o Espírito Santo são um, Paulo escreve em Romanos. Então, ele trabalha com o espírito, é o livre-arbítrio dirigido ou não pelo espírito, que é o eu transcendental, ou o ser espiritual, um atributo e detetive do intelecto e o centro decisório, que é o livre-arbítrio, tendo interagido ou não com a mente e o coração. Esse livre-arbítrio é tremendo, esse livre-arbítrio. Né? É como o estômago, irmãos. Isso aqui é uma forma só para eu marcar aqui, para eu não esquecer onde eu estou. Mas estava estudando, estou fazendo um outro curso aqui nos Estados Unidos, de psicologia. E eu estava estudando essa matéria para escrever algo sobre isso aqui, e eu cheguei a uma conclusão tremenda. Eu vou ler de novo para você entender o que eu quero dizer. O livre-arbítrio é um atributo detetive do intelecto e o centro decisório, tendo interagido ou não com a mente e o coração, que sempre está entre a vontade e o sentimento, que decide finalmente. E se ele está corrompido, depravado, né, ou se está
se a mente está sob o efeito da bebida, se a mente está sob o efeito de drogas, irmão, não se espere nada dessa pessoa. As pessoas procuram líderes que estejam vivendo essa realidade para que eles possam manipular, que foi o que aconteceu nos governos da nossa nação, nos governos anteriores. Por quê? Porque este homem, esta mulher, este ser humano que está debaixo desses narcóticos, de bebida, de drogas, né? Eles assinam qualquer papel, eles são convenientes para os banqueiros, são convenientes para os grandes empresários, eles são convenientes para o Congresso, eles são convenientes para o Judiciário, eles são convenientes para todos. Porque eles não existem 100%, eles não estão vivendo 100% a vida mental deles. Eles são débeis mentais por causa dos narcóticos. Então, sempre, eu disse, sempre, esse livre-arbítrio sempre está entre a vontade e o sentimento. Se ele não estiver debaixo de droga, se ele não estiver debaixo de bebida. E ele decide finalmente dependendo da santidade ou da corrupção dele. A mente geralmente sabe que naquele momento há ou não condições para comprar aquilo que a pessoa na sua mente quer ou procura, está buscando. O intelecto, que é o racional, né, usa o livre-arbítrio dirigido pelo Espírito, ou não, quando ele não está dirigido pelo Espírito, ele está sendo dirigido e corrompido pelo pecado. Ele avisa de qualquer maneira, ou corrompido ou não, ele avisa, mas mesmo ele avisando que está errado, ele vai tomar decisão favorável ao pecado. Mas quando o intelecto está debaixo do Espírito, ele avisa e ele luta para bloquear aquilo. Ele avisa ou não. Na negação, o sentimento se entristece, porque na festa, o eu pessoal que habita na mente, será envergonhado, porque ele não vai ter aquele perfume, ele não vai ter aquela bolsa, né? Ele não vai ter a bolsa Louis Vuitton, porque a mulher, ela tem uma bolsa Louis Vuitton, todo domingo ela vem com uma diferente, porque ela tem também uma roupa fulano de tal, então aquela pessoa quer aquela roupa para disputar com... Todos os problemas estão aqui, irmãos, do ser psicossomático, da pessoa, do ser humano, está aqui. Esses problemas estão aqui, mas não estão sendo ensinados. Ninguém ensina sobre isso, ninguém ensina, você não vai ver ninguém ensinando sobre isso. Você vai ver um criticando o outro, você vai vendo um metendo pau no outro, um querendo se miscuir na doutrina do outro, um querendo fazer conhecida e notória a sua doutrina, seus pensamentos, mas não está comprometido com o evangelho do reino de Deus, que é abençoar o povo de Deus, a fim de que esse povo deixe de ser um povo psicossomático, um povo carnal. Então, como ele não vai ter aquele produto na festa, então o sentimento vai se entristecer, vai se deprimir, porque o ego dele está ferido, porque o seu status é conhecido vaidosamente pelo seu alto poder aquisitivo, né? Meu pai dizia o seguinte, que o rico quando pede, ele diz assim, não fala para ninguém que eu estou te pedindo isso. E o pobre quando pede, ele fala bem alto, todo mundo ouvir. Ok? É que o ego dele não está envolvido nessa vaidade. Nesse caso, quando isso acontece, esse entristecer, essa falsa depressão, essa tristeza, a vontade vaidosa sente-se mal e intromete-se, né? Sem se importar se é possível pagar ou não, dando as mãos à vontade, apelam ao coração, que se corrompe sobre os seus argumentos, deixa de interagir com o livre-arbítrio, a alma faz a compra sob grande luta entre sentimento e vontade contra o intelecto, que nesse momento se enfraqueceu por causa da corrupção do coração e a falta de perseverança do livre-arbítrio, porque ele não se submete à vontade de Deus. Não se submete. Isso aqui é real. Isso aqui é real, meu amigo. Então, nesse momento do Natal, nesse momento que vocês estão vivendo, esses compra e descompra, entrega, essas coisas, você vai se endividando, e quando passam esses 5 dias, esses 10 dias,
você fica endividado por 300 dias. Então você se acalma, você se acalme, né? Por favor. E permita que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida e faça essa obra na sua vida. Permita ao Espírito de Deus que ele te ajude, né? Permita ao Espírito de Deus que ele faça esse trabalho na sua vida. Então, é muito violento tudo isso aqui. Número 5, em outros casos, não acontece esse conflito segundo o que lemos no ponto 4. Mas por quê? Não estando o coração corrompido, ou se houve um desequilíbrio na submissão do ego ao coração, que é somente pelo poder da palavra de Deus. Se você passa a ouvir esse estudo, você vai observar que isso aqui é uma realidade. Então, se houve um desequilíbrio na submissão do ego ao coração, onde o ego desobedece ao perceber que o livre-arbítrio está corrompido pelo pecado, né? Em outros casos, isso acontecendo ou não acontecendo, repetindo para você entender, isso aqui não é fácil entender. Em outros casos, não acontece esse conflito, segundo o que lemos no ponto 4, mas porque não estando o coração corrompido, houve um desequilíbrio na submissão do ego ao coração, onde o ego desobedece ao perceber que o livre-arbítrio está corrompido também pelo pecado. Então eles se unem, é como os funcionários que se unem na empresa contra o patrão, quando encontram mais um, e sempre tem um. Mesmo assim, a alma lembra que ouviu levemente uma voz interior, que a lei inerente que Deus estabeleceu no homem, Romanos 2, capítulo 2, versículo 14, ele fala sobre isso. Romanos 2, 14 diz assim: porque quando os gentios que não têm a lei fazem por natureza de seus instintos as coisas da lei, embora eles, não tendo a lei, neles mesmos aplicam a lei. Essa é a versão de Nelson. Você precisa ter uma Bíblia dessa, rapaz. Você precisa ter uma versão. Tem que ter uma Bíblia dessa. Você precisa ter uma Bíblia dessa. Você não tem essa Bíblia, pelo amor de Deus. Meu Senhor. Quando vocês vão dar valor a isso? Quando eu morrer, vocês vão dar valor. Falar, homem de Deus, fez uma coisa boa para o Brasil, né? Isso é normal, já sei, estou acostumado com isso. Mesmo assim, a alma lembra que ouviu levemente uma voz interior, que é a lei inerente que Deus estabeleceu no homem, Romanos 2,14, que dizia que tudo aquilo acabaria em problemas. Essa lei dizia, né? O livre-arbítrio se corrompe porque ele se rebela contra essa lei. Que essa lei que está inerente em nós. Ele sempre sabe. Por isso, quando a pessoa peca, ele sente a dor na consciência. É forte isso aqui. Muito bem. Essa lei que ele ouviu, que o Espírito de Deus, embora ele viesse ao coração aqui, ó, embora o Espírito de Deus viesse ao coração, ele vê que não tem nada, ele apela à lei inerente que está aqui na mente. O resquício de lei que ainda tem aqui, ele começa a operar com um pouco. Por isso que ninguém é excusável. Todos nós somos inexcusáveis diante de Deus. Por isso que a justificação é pela graça, pela fé e pelo sangue. Pelo sangue, que é o preço, pela fé, que é o que nunca sai de nós, que nunca acaba, que nunca foi retirado, né? E pela graça, que é a oportunidade, é o tempo. Isso é muito importante. Eu quero dar um estudo sobre isso. Vai ser o meu próximo estudo sobre isso que eu quero dar também para vocês. Então, aqui ele diz aqui, mesmo assim, a alma lembra que ouviu levemente uma voz interior, que é a lei inerente que Deus estabeleceu, que o Espírito de Deus desce e vem operar, ele vem habitar, ele vem habitar no Espírito, mas ele vem operar as leis. Se ele não encontra no coração, ele vai apelar na mente, mas você precisa deixar ouvir, deixar-se ouvir, né? Deixar-se ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu estou falando aqui, que é profundamente importante na nossa vida. Quer dizer que tudo aquilo acabaria em problemas. Era a voz do Espírito que pelo coração falava, mas não foi ouvida. O que houve? Um desequilíbrio. Houve pecado. Pecado de engano, de roubo, de infidelidade, trapaça.
Qual o instinto que foi desequilibrado? O instinto de aquisição. É todo esse exemplo que eu estou dando. Este desequilíbrio envolverá muitas pessoas, fiadores, zangados, cobradores. Este pecado é desequilíbrio que ofenderá outros instintos, o instinto de comunhão que será quebrado, porque duas ou mais pessoas discutirão, se ofenderão mutuamente. O instinto de autoproteção também será ferido, porque algumas pessoas procurarão a justiça. Isso implicará em muitas acusações e em perda de amizade, e há de ferir o instinto de domínio, pois alguém desejará fazer justiça com suas próprias mãos. Poderá, né? Isso pode acabar até em sangue derramado, porque sentiu-se ofendido e injustiçado. Assim, o consciente do coração, do espírito, ou eu espiritual transcendental, do coração, né? Começará a operar em tristeza por não estar obedecendo a Deus. Esta lei é implantada no coração de todos os homens desde que nascem. Assim, ao invés de guardar boas lembranças pela paz, terá tristes memórias no seu subconsciente. Triste memória no seu subconsciente. Isso é muita riqueza. Por não ouvir a voz do Espírito. Por não ouvir a voz do Espírito, isto é, o pecado e suas consequências virão sem falta. Os pecados e suas consequências virão sem falta. Assim, o homem, no equilíbrio dos instintos, chega à santidade e no desequilíbrio ao pecado. Mas o homem, por si mesmo, não tem poder de equilibrar os seus instintos, necessitando de um poder maior que a palavra de Deus, operada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que nós constantemente temos que estar na casa de Deus. Porque em 7 dias a gente esquece tudo. A gente esquece tudo. A convivência, a ira dentro da casa, o gotejar de uma mulher rixosa, o filho desobediente, as tribulações, acusações dentro da própria casa, na empresa, na igreja, no ministério. A pessoa vai esquecendo os princípios. E ela precisa ouvir isso aí. Número 6, a sensação final. Tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui vai acabar numa sensação. Vou marcar aqui embaixo, aqui, ó. Vou marcar aqui embaixo, em vermelho. Eu vou escrever aqui, a sensação. Vocês também podem fazer o mesmo aí. A sensação das pessoas. As pessoas, se elas viverem só sobre essas reações finais, que aqui no desenho, está escrito, dependendo desses títulos controlados, ou eles depravados, vai gerar o pecado ou vai gerar a santidade. Vai gerar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a santidade. Muito bem. Então a sensação final, dependendo de quem opera os instintos, se Deus, pelo Espírito Santo, e se o Espírito Santo está dentro ou fora do espírito humano, isso aqui é importante, porque quando o Espírito de Deus está dentro do espírito humano, como é esse caso aqui, como vocês aqui, ó, está aqui, ó, ele está dentro, então ele é carnal. Mas quando o Espírito Santo não está no seu espírito humano, ele não nasceu de novo, ele não é regenerado. Ele é natural. Então, o que nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 2, últimos versículos 14 até o capítulo 3, verso 2, ele fala de 3 homens. O natural, o espiritual que está no meio e o carnal. Estou falando do carnal, falando para crente, não estou falando para o natural. Natural pode até entender. Estou falando para quem estão na igreja, que já tem o Espírito de Deus no seu espírito humano e estão vivendo psicossomaticamente, como homens carnais. Então, dependendo de quem opera, tá? Os instintos, eles vão ser manifestados sob o comando do livre-arbítrio de forma corrompida, ou de um coração regenerado, de um livre-arbítrio submisso à vontade de Deus. Porque quando o livre-arbítrio se submete à vontade de Deus, aí ele fala como Paulo dizendo, já não sou eu mais quem vive. Já o livre-arbítrio meu não manda mais nada aqui. Foi o que Jesus disse em João 5. João 5. A partir do versículo 14, ele fala assim, o Filho do Homem não pode fazer nada por si mesmo, se não vir o Pai fazer. Então ele está mostrando aqui que esse coração regenerado, de um livre-arbítrio submisso, que passa, nem aparece mais ele, porque a vontade de Deus está completamente 100% sobre a vida dele. A sensação final será de opressão do mundo espiritual, se ele não tiver submisso, e será também
resultado, se ele estiver submisso e o seu livre-arbítrio estiver submisso à vontade de Deus, será uma sensação de felicidade. Aqui que está, aqui reside essa enciclopédia gloriosa, tremenda, maravilhosa, de uma forma extraordinária, né? Seu livre-arbítrio submisso à vontade de Deus, aí você tem a felicidade, você é feliz, você canta, você louva, você jubila, você anda, você é feliz, você tolera a pessoa, você não responde às pessoas, você não responde ao seu líder, mesmo que ele esteja errado, você faz com que ele veja em ti o que ele não é. O que ele não é. Ele diz, puxa, mas esse camarada é diferente de mim, hein? Que triste quando o teu líder vê em você o que ele deveria ser. Isso é muito violento, hein? Então a sensação final, se a pessoa está com o livre-arbítrio corrompido, ou de um coração regenerado, a sensação vai ser diferente. A sensação vai ser diferente. Ok? Então ele vai... O que vai ser manifestado no mundo exterior? A felicidade ou a infelicidade. Letra B. Dependendo do que opera o coração, o livre-arbítrio e os atributos da alma, os 5 sentidos, estarão subjugados ao mundo natural, os quais atuarão com preconceito. Porque dependendo de quem opera o seu coração e quem opera o seu livre-arbítrio, os atributos da tua alma, os 5 sentidos, os teus instintos, então o que você vai ser? Você vai ser um preconceituoso, orgulhoso, indiferente. E vai mostrar que você vive debaixo de concupiscência dos olhos, da carne, da vida. C. Dependendo de quem opera o coração, o livre-arbítrio, os atributos da alma, os instintos e os 5 sentidos trabalharão sobre a interação do espírito, do coração e da mente e de um livre-arbítrio submisso à vontade de Deus. E poderão ter a sensação de felicidade, de prazer não pecaminoso, mesmo sobre a alma, sentindo dores e vencendo o estresse, vencendo a ansiedade. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Assim, esta prática da lei escrita em nossos corações testificará ou testifica junto à consciência de cada ser humano, acusando ou absolvendo-o. Foi Deus que estabeleceu esta lei no coração de todos os homens. Romanos capítulo 2, verso 15 diz, porque mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência em sua mente pensante, que é acusando, que é defendendo. Romanos 2,15, versão de Nelson. O evangelho de Paulo é o mesmo evangelho de Cristo. Esse evangelho é o mesmo evangelho, ou melhor, o mesmo Cristo, pois o evangelho é uma pessoa. Observe os versos 5 e 6 de Romanos, né? Logo lá em cima no texto, você vai ver algo muito importante sobre isso, que é Romanos capítulo 2, versículos 5 e 6, que é quando comentamos ali na nossa Bíblia Ômega a diferença entre tribunal e o trono branco. Muito importante, porque nós vamos ser julgados aqui, nessa natureza que nós vamos ser julgados. Romanos capítulo 2, verso 16, até o dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. E tudo que passou nos sentidos, com os instintos, com a intelecto, sentimento e vontade, com a mente, com o coração, é aquilo que foi, que foi o árbitro, a sua consciência, o seu livre-arbítrio dentro dele, que ele decidiu. Que bênção, irmãos. Tem mais aqui, ó, os instintos, tudo isso aqui, ó. Isso aqui, temos aqui, ó, tudo isso aqui, ó, a aula que vem. Que Deus abençoe muito vocês. Amo vocês.